Eu passei 3 anos sem usar aquarela. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já gostou desse vídeo, do estilo desse desenho, já deixa teu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações. Bora pra esse vídeo, né, minha gente? Hoje eu quero contar uma coisa muito importante pra vocês. Eu passei 3 anos sem usar aquarela. Mas eu não desisti dela, eu só mudei para o marcador porque era mais prático para a rotina. Quem usa aquarela sabe, precisa de tempo, precisa esperar secar, precisa de calma. E às vezes, por falta de tempo, por a vida estar mais corrida, a gente procura o que é mais rápido, né, gente? E isso que aconteceu comigo. Eu continuei desenhando, continuei criando, continuei sendo artista, só mudei a ferramenta. Mas quando eu fui pegar minhas aquarelas depois desse tempo, eu levei um susto. Elas estavam completamente mofadas. E na hora, meu coração gelou. Eu acho que ela mofou, gente, porque na última vez que eu usei, ela ficou molhada. E eu não deixei secar, eu já guardei direto. Então, acho que por conta da umidade, criou o mofinho na aquarela. E também, gente, houve uma mudança aqui de guarda-roupa na minha casa, então eu não sabia onde ela estava guardada em outro lugar. E aí eu fiquei desesperada quando eu vi aquilo, porque pra mim os meus materiais não são só materiais, ele tem memória, ele tem história, ele tem sentimento. E eu pensei que eu tinha perdido, mas eu resolvi tentar salvar. Eu lavei, limpei, sequei, coloquei no sol, tudo mais. E deu super certo, gente. Peguei cada tinta dessa, né? Tirei dessa latinha. Lavei toda a latinha de alumínio, higienizei. Aí eu peguei essa parte que tem as tintas mesmo e fui lavando com água corrente e raspando. Coloquei elas no sol, secou, usei, deu super certo. E com toda essa situação que eu passei, veio aquela sensação muito forte de tipo de, assim, às vezes a gente acha que perdeu algo, mas na verdade só precisa cuidar e recomeçar. E foi aí que nasceu esse desenho, junto com ele a frase: não vai dar certo. Vai sim, porque eu sou louca. Porque sempre tem aquela voz na cabeça falando: não vai dar certo, vai ficar ruim, você não consegue mais. Mas também tem aquela voz a que insiste, a que tenta, a que não larga, a que fala: vai sim. E agora eu quero falar uma coisa para quem tá assistindo isso. Se você tem um sonho e a sua vida tá um caos agora, não desiste. Sério, não desiste. Porque às vezes parece que tá tudo dando errado ao mesmo tempo. Falta dinheiro, falta tempo, falta apoio, falta motivação, falta energia e parece que seu sonho fica cada vez mais longe. Mas deixa eu te contar uma coisa: sonho não tem prazo de validade. Você não perdeu o seu sonho só porque a vida ficou difícil. Você pode parar, você pode respirar, você pode reorganizar, mas desistir é diferente. Às vezes você não tá falhando, você só tá sobrevivendo. E sobreviver já é difícil pra caramba. Tem fases que a gente só consegue fazer o básico e tá tudo bem. O importante é não apagar completamente aquilo que você ama, nem que seja aos poucos, nem que seja devagar, nem que seja diferente do que você imaginou, porque a vida quase nunca é perfeita, quase nunca tá tudo organizado, quase nunca existe o momento ideal. E se você esperar tudo ficar perfeito, talvez você nunca comece. Então começa do jeito que dá, com o material que dá, com o tempo que dá, com a energia que dá, porque quem continua tentando, uma hora chega. E eu acho que esse desenho é isso pra mim. Não é perfeição, é tentativa, é coragem, é teimosia boa. Se você tá passando por um momento difícil agora, respira. Você não tá sozinho, você não tá atrasado, você não falhou, você só tá vivendo uma fase e fases passam, continua, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo achando que pode dar errado, porque às vezes a gente só descobre que consegue depois que tenta. E esse desenho e todo o processo que ele tem foi muito reflexivo para mim, não só por essa frase que ele tem, sabe? Que é uma frase assim que dá um tapa na cara mesmo, que vai, que incentiva,
mas também pela força, sabe, que ela traz. Então, esse desenho é muito inspirador pra mim. A aquarela me fez pensar e repensar, sabe? Foi um desenho, assim, muito nostálgico, porque me lembrou de quando eu comecei a desenhar e toda a minha trajetória no desenho me veio na minha cabeça, sabe, gente? Eu fiquei muito assim, remember, e foi uma delícia fazer esse desenho. Agora vamos falar um pouquinho do processo do desenho. Bom, gente, vamos falar do visual, então, né, do desenho. Eu fiz essa garota com esse óculos super estiloso, com esse moletomzinho, um casaquinho da Adidas. E eu não me inspirei assim, eu peguei a imagem da internet que uma moça tava usando esse casaco, só que ele era preto com branco. Só que eu falei, gente, eu amo rosa, então eu vou fazer rosa com preto, porque preto também é uma das minhas cores preferidas. Rosa com preto pra mim é a combinação perfeita. E, gente, esse casaquinho ficou uma fofura. Se ele existisse na vida real, eu queria ter um desse, porque ficou realmente lindo. O cabelo dela, os dois coquinhos, eu, a princípio, sempre quis fazer marrom, né? O cabelinho castanho e tudo mais. Mas eu peguei um tom de marrom que ele era muito alaranjado. E vocês viram aí que ele ficou meio alaranjado no início. Só que depois eu passei mais uma camada e ficou o marrom do tom que eu queria. O óculos, eu queria esse tomzinho de amarelo pra deixar ela mais estilosa e tudo mais. E com esses caixinhos aí na frente do rosto. Eu usei o lápis de cor para fazer essas sombras, porque eu acho que a aquarela sozinha fica linda, mas com lápis de cor fica perfeita, porque é como se fosse um casamento, um complemento, elas se completam, tipo, a gente faz a aquarela, finaliza com lápis de cor e fica perfeito. E aí eu fui fazendo os detalhezinhos do cabelo, né, fio por fio. E também, gente, vocês sabem que eu não abandono nunca jamais a minha amada caneta preta. Então, usei sim ela para fazer detalhes no desenho, fiz todo o contorno com a caneta preta. Eu usei a caneta de número 10 para fazer o contorno de fora, só que aí depois eu acabei pegando uma caneta que é daquelas tintas permanentes, sabe? Que o preto dela tá ficando mais forte, então eu fui e usei ela, que ela também é 1.0. Ficou super legal o contorno dela. E usei essa mais fina para fazer detalhes do rosto, como contorno do nariz, contorno dos olhos, da boca, que eu acho que fica mais delicado para fazer esses tipos de detalhes. E acabou que os olhos dela, assim, a pupila, o tom dos olhos dela, eu não pintei, porque essa era a minha intenção, como se o olho dela fosse claro e por conta do óculos não tem muita essa visibilidade da cor do olho dela. E aí, gente, eu tô com essa caneta de novo, que ela é a permanente, que eu falei pra vocês. Eu usei ela pra fazer esses detalhes do casaco, que essas listrinhas pretas, que ficou um arraso. E também na parte do zíper, que abre e fecha. Primeiro eu tinha pintado de preto, só que depois que eu pensei, e se eu jogar um metálico aqui, vai ficar tudo. E aí foi isso que eu fiz, eu passei a minha caneta prata em gel por cima, fiz todo o detalhezinho do zíper e ficou muito legal. E essa roupinha que ela tá usando é um conjuntinho, né, desse casaquinho com a calça. Quando vocês verem aí, vai dar pra ver que eu vou fazer os detalhezinhos, vai dar pra ver o detalhe da calça. Eu também pensei em fazer as listrinhas na calça, pra deixar todo o combozinho, né, bem estilosinha. E a gente vai imaginar na cabeça que ela tá com a calça também do mesmo jeito e com um tênisinho branco, gente. Tudo. Arrasou, fechou. Acabou o mudê dela. E aí, né, como eu falei, fui fazer os detalhes do zíper, os detalhes do casaco. Eu amei esse tom. Eu acho que isso aí é um magenta. Tenho quase 100% certeza que essa cor é magenta. Não é um rosa tão pink, gente. Ele é um rosa mais magenta mesmo. Lindo, 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 lindo. Amei esse tom. Com certeza eu vou fazer mais desenhos para poder usar esse tom. Antes eu não usava tanto porque eu usava o rosa mais clarinho. Agora o preto dessa aquarela já acabou há muito tempo, gente. Eu usei demais. Eu acho que era a cor que eu mais usava. O preto e o branco que eu gostava muito de usar para fazer detalhes também. O branco eu usava muito para fazer misturas de cores também. Que essa aquarela tem muitos tons. Eu acho que são 50 tons, se eu não me engano. Só que mesmo assim eu gostava de criar cores novas e eu usava muito branco também para dar essa mudada nas cores. E por isso que o branco e o preto já acabaram há bastante tempo.
E os rosas, geralmente eu usava mais o rosa pastel. Só que a aquarela, vocês sabem, gente, que nem precisa de muita coisa, né? Eu sempre gostei do rosinha diluído. Nem precisava de muita coisa, um pouquinho. Eu já tinha o tom que eu tinha, então eu não usava muito essas cores. Eu acho que de aquarela, assim, a cor que eu menos uso é o verde. Mas eu gosto muito de verde, só que eu não gosto de verde tão escuro. Eu prefiro verde pastel. Porque ao mesmo tempo que eu gosto dos desenhos bem saturados, bem coloridos, eu tenho a minha paleta preferida, sabe? Que são esses tons assim de rosa, verde água, lilás, amarelo pastel, salmão, aquele laranjinha bem lindo. Ai, gente, é assim. E o preto, que o preto acaba com esse império romano inteiro, mas eu também gosto de prata, ou seja, eu gosto de todas as cores do mundo. Então é isso, gente. Aí eu tô fazendo o detalhe com a caneta prata, né, como eu falei, que eu acho que fez todo o destaque do desenho do casaco, ficou incrível. E, gente, eu pintei as argolinhas dela também de prata. Fiz o detalhe do brilhinho nos olhos, no nariz, na boca. O dente dela deu uma meladinha com batom, vamos dizer assim, que foi marcador, né, que eu usei pra facilitar. Porque se eu fosse usar a aquarela ia borrar tudo, então eu usei o marcador pra fazer os lábios dela e deu uma borradinha mesmo assim. E aí eu fui com a caneta branca fazendo os detalhes. Fiz todo o contorno, né, das letras. Eu pensei em sempre que tivesse eu colocar um coração pra deixar tudo mais fofo. E eu acho que esse foi o charme do desenho em si, essas letrinhas com coração, esse casaquinho dela, o óculosinho dela, os coques. Eu acho que esse desenho em si, pra mim, ficou perfeito. Eu amei fazer o processo da secagem da aquarela. Eu amei ele inteiro, achei muito lindo, a bochechinha corada. Me lembrou muito, algum tempo atrás, aí não muito distante, que o único material que eu tinha era lápis de cor e aquarela, então eu pintava todo dia com aquarela. Isso me deu aquela lembrança, né, gente? Aí eu fui fazendo os detalhes finais, né, que é apagar todo o lápis, assinar. E se você assistiu até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!